A paz de Cristo, meu irmão, que o Senhor possa estar te abençoando poderosamente. Eu sou o pastor Charles, da Igreja Batista Shalom, aqui em Governador Valadares. E desde já gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal e também a você que tem orado por mim, pelo meu ministério, e também orado, intercedido por todos os pastores, homens e mulheres de Deus que têm feito a sua obra nesta última hora, conforme escreveu o apóstolo João no livro do Apocalipse. Estamos vivendo a última hora, os últimos momentos da igreja sobre a face da terra, e voltar ao passado e revisitar tudo quanto o Senhor Jesus disse às 7 igrejas da carta do Apocalipse é muito interessante e muito oportuno nos dias que nós estamos vivendo. No vídeo anterior nós estávamos falando da igreja de Éfeso, uma igreja que conseguiu combater as heresias, que conseguiu discernir quem era o cristão verdadeiro daquele que não era, primeiro porque tinha um grande conhecimento das Sagradas Escrituras, segundo porque não toleravam ou não aceitavam no seu meio aqueles cristãos ou que se intitulavam cristãos, mas que continuavam vivendo uma vida corrupta, uma vida imoral, uma vida pecaminosa, contrariando os princípios estabelecidos na palavra de Deus, como os nicolaítas, que são mencionados primeiro nesta igreja na forma de um elogio, porque não toleravam ou não suportavam esse tipo de falso cristão, mas também são lembrados e mencionados na próxima igreja, na igreja de Pérgamo, que não só tolerava, como se deixava induzir ao erro por influência dos nicolaítas. A igreja de hoje será a igreja de Esmirna, que assim como a igreja de Éfeso, que cresceu em volta do seu porto, onde o rio Cáster desaguava, nós vamos ver que a igreja de Esmirna também ficava localizada num pequeno golfo, numa enseada, no mar Egeu, norte do mar Mediterrâneo, e que também alcançou uma grande importância no ponto de vista comercial em função da sua atividade portuária. Na prática, nós podemos dizer que as cidades de Éfeso, Esmirna e também de Pérgamo disputavam entre si para ver quem delas ou qual delas ganharia o título de capital da Ásia Menor, que nós já vimos no vídeo anterior, que se refere à parte europeia da Turquia. Como é que você tem levado a sua vida? Como é que você tem resistido aos combates que tem enfrentado? Você seria capaz de abrir mão de tudo que te traz alegria por amor a Cristo, por sua fidelidade e sua lealdade a Ele? Este era o grande desafio dos cristãos da cidade de Esmirna, uma cidade que muito antes do Império Romano se tornar um império estabelecido, vamos colocar mundialmente, já devotavam uma lealdade, eram politicamente leais a Roma, isso desde o ano de 195 a.C. Já dá para poder imaginar que tipo de problema que os cristãos da cidade de Esmirna deveriam enfrentar. Além de lutarem contra o paganismo, contra a adoração dos deuses romanos, como Poseidon, ou a deusa Artemis, ou a deusa Diana dos Efésios, eles ainda também tinham que lutar ou resistir ao culto de adoração aos imperadores. E nós vamos ver que tantos imperadores em Roma, como Domiciano, por exemplo, que exilou João na ilha de Patmos aos seus 95 anos de idade, assim também como o imperador Tibério, todos os imperadores exigiam ser adorados como deuses, e os cristãos, como se recusavam a adorá-los como deuses, começaram a ser intensamente perseguidos, e não seria diferente como foi no tempo dos cristãos da igreja de Esmirna. Espero que você possa estar sendo ricamente abençoado com tudo que estamos postando na forma de mensagens, sempre refletindo, trazendo para o contexto da sua realidade, da sua vida, quais princípios estão sendo preservados e quais princípios estão sendo negligenciados no cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós percebemos que Domiciano foi um imperador cruel, assim como Nero havia sido 30 anos antes dele. Na verdade, ele atribuía aos cristãos, como se a conduta cristã pudesse ser um ato de deslealdade, quebrando a lei e a ordem do Império Romano. E isso intensificou uma grande perseguição por parte dos romanos, que inclusive apoiaram certos grupos judeus extremamente zelosos contra o cristianismo no tempo da igreja de Esmirna. Esmirna representa a igreja do século II e do começo do século III, até que o imperador Constantino assume o poder e temporariamente as perseguições aos cristãos parece ter chegado ao fim. Esse é o assunto do nosso vídeo, espero que você esteja bem preparado, entusiasmado e, acima de tudo, recebendo esta palavra com humildade e alegria no seu coração. Amém? Espero que assim seja. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje.
Meu irmão, eu gostaria que você se lembrasse que se tornar um cristão no início da nossa era não era algo tão fácil como se tornou nos dias de hoje. Nós temos que lembrar que nos séculos 1, 2 e 3 da nossa era, até o imperador Constantino se tornar o imperador e transformar o cristianismo na religião oficial do império, misturando outras coisas no meio do cristianismo, nós sabemos que quando alguém se tornava um cristão, certamente, se fosse um rico, perderia o seu título de nobreza, perderia a posse sobre os seus bens, perderia amigos. Então, se tornar um cristão no início da nossa era, certamente era sentenciar-se ao isolamento social e econômico. Nós vamos ver que muitos cristãos perderam tudo o que tinha simplesmente pelo fato de jurarem sua fidelidade e lealdade a Cristo como seu Senhor e não aos imperadores romanos que exigiam ser adorados como se fossem deuses. Então, na verdade, quando nós estivermos estudando esta carta, é sempre bom nós relembrarmos que ser um cristão no passado significava em perder tudo. Por isso que o Senhor Jesus sempre deixou claro que aquele que não tivesse disposto a perder tudo o que tinha por amor a Ele, não poderia se tornar um discípulo dele. Mas a história da cidade de Esmirna é bem antiga. Segundo historiadores, ela foi fundada pelos gregos cerca de 1000 anos antes de Cristo. É uma cidade que foi construída e reconstruída várias vezes, porque ela foi destruída ora pelos seus inimigos, ora por catástrofes naturais, como terremotos, que são muito comuns naquela região. Fato é que, mesmo sendo destruída, a cidade foi reconstruída várias vezes e assumiu uma grande importância econômica e comercial nos tempos do século II e início do século III. Localizada a mais ou menos 50 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso, ela também tinha um rio tão importante como Éfeso tinha, o rio Cáster. Nesse caso, nós teríamos o rio Hermos, que era o rio mais importante para esta cidade. E nós queremos lembrar também que esta cidade se tornou uma aliada de Roma muito antes do Império Romano ter se tornado um império realmente estabelecido com limites no Ocidente e no Oriente. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Roma controlava a maior parte da Europa Ocidental e o norte da África. Tendo derrotado Cartago um século antes, Roma era a única superpotência do mundo mediterrâneo. A palavra Esmirna, traduzida do grego para o português, significa aroma agradável ou cheiro suave. Há possibilidades para nós podermos entender por que a cidade recebeu esse nome. Tudo leva a crer que, na verdade, Esmirna procede de mirra, uma substância que é extraída de uma planta pelo processo de esmagamento. Quando você esmaga essa planta, você consegue extrair um óleo que era muito utilizado para a fabricação de perfumes e que também era utilizado no processo de embalsamento dos corpos. Esse processo de embalsamento, na verdade, garantiria a preservação dos corpos por muito mais tempo. Sempre lembrando que a arte ou a técnica de embalsamar corpos começou no Egito Antigo. Os egípcios já faziam isso. E nessa cidade, onde existia uma planta de onde se extraía um óleo muito perfumoso, a mirra, isso pode explicar para nós o porquê da cidade, então, ter ganhado esse nome. E o interessante em se lembrar ou associar e fazer essa analogia nesse momento é que nós percebemos que a mensagem que fica para esta igreja é um pouco diferente daquela que ficou na igreja de Éfeso. Éfeso se tornou conhecida como a igreja do amor esquecido. Esmirna vai passar por um intenso processo de perseguição desencadeada pelos imperadores e por uma comunidade de judeus extremamente zelosos e fanáticos, tão fanáticos quanto aquela multidão que, enfurecida, queria matar a Paulo, seus companheiros, na cidade de Éfeso, se você se recorda de Atos 19, que eu mencionei no vídeo anterior. Mas a história ou a lição que fica para nós, para a igreja de Esmirna, é que essa igreja esmagada, ela perfumaria o mundo pela sua fidelidade, pela sua lealdade a Cristo Jesus. Esmirna representa o período do cristianismo que vai do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino assume o poder. Nós temos que entender que, embora eles tenham sido esmagados, eles também foram preservados em espírito para poderem viver de novo. O que eu acho interessante em a gente fazer a leitura desse capítulo, em Apocalipse 2, dos versos 8 até o 11, é como encontrar forças ou como se manter de pé quando a oposição ela é muito forte, colocando em risco a nossa própria sobrevivência. Será que nós não estamos caminhando para vivenciarmos essa mesma experiência nos dias de hoje?
Pare para refletir sobre isso. Em vários países do mundo, o simples fato de ser cristão se transforma numa sentença de morte. Muitos cristãos são decapitados, mulheres são violentadas, crianças são escravizadas pelo simples fato de jurarem lealdade a Cristo Jesus. Eu quero que você compreenda que em boa parte do mundo árabe e muçulmano, isso tanto no continente asiático quanto no continente africano, nós vivenciamos a mesma experiência que os cristãos da cidade de Esmina vivenciaram no século II e no século III da nossa era cristã. Então agora nós vamos começar a leitura daquilo que o Senhor Jesus manda, João escrever para endereçar ao líder da igreja de Esmirna nesse contexto todo que nós vimos. Só quero lembrar que assim como Éfeso tinha suas grandes obras de engenharia, como era o caso do anfiteatro, que eu já disse no vídeo anterior, o grande templo da deusa Diana, um templo que foi construído em 550 a.C. e destruído em 262 depois de Cristo, e a grande biblioteca de Célsius, Esmirna também tinha 2 lugares que eram de extrema importância na história da cidade. Primeiro, o único mercado público de 3 andares existente naquela época. Esse mercado, as ruínas dele ainda existem na atual cidade, que já não se chama mais Esmirna, mas é uma das maiores cidades da Turquia. E interessante que esse mercado era a vida central, comercial, política e religiosa. E havia um pequeno monte chamado Pagos no meio da cidade, onde também foram erguidos deuses, templos de adoração aos deuses romanos, como Poseidon e a Diana, a mesma Diana que também era adorada e cultuada na cidade de Éfeso. Então, além do culto de adoração aos deuses romanos, a esse paganismo, aquele ambiente hostil, caracterizado pela perseguição das autoridades romanas e também de uma comunidade de judeus ortodoxos, nós ainda percebemos que eles ainda deveriam lidar também, com a dificuldade em se recusarem a participar do culto de adoração aos imperadores de Roma. Pegue a sua Bíblia, o nosso combinado é para cada texto lido que você tenha a Bíblia em mãos, para você verificar se aquilo que eu estou lendo realmente está escrito. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Está escrito assim: e ao anjo da igreja, ou ao líder, que está na cidade de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Por que será que Jesus se apresenta como o primeiro e o último? Nós temos que lembrar, como eu disse, que os cristãos daquele tempo eram sentenciados ou ao isolamento social ou ao isolamento econômico e também à própria morte. Nós vamos ver que muitos desses cristãos seriam lançados na prisão. O próprio Senhor diz isso na sua carta endereçada aos cristãos daquela igreja. Mas mesmo passando por um momento de grande tribulação, eles não deveriam colocar os seus olhos no tempo presente, nas angústias, nas provações e tribulações que estavam enfrentando, mas manter os seus olhos no futuro, como eu e você também temos que fazer. O Senhor Jesus nos convida a não ficarmos muito preocupados com o que está acontecendo no tempo presente, mas sim focarmos naquilo que temos garantido nele, que seria a vida eterna que está por vir. Muito mais em breve do que muita gente imagina, porque, como eu sempre digo nos vídeos, o arrebatamento da igreja não é uma história da carochinha, mas vai acontecer a qualquer momento. Tudo indica que o arrebatamento pode acontecer enquanto você ainda está assistindo esse vídeo ou quando esse vídeo for postado no nosso canal. Certo é de que os sinais da vinda do Senhor estão se cumprindo e Jesus se apresenta como aquele que morreu, que passou pelas tribulações, que foi crucificado, que foi rejeitado, injuriado, que conheceu todo tipo de blasfêmia, assim como os cristãos da cidade de Esmirna estavam conhecendo, mas ele venceu a morte e ele venceu o inferno. Por isso que ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. No verso 9, o Senhor Jesus faz um elogio para os cristãos daquela igreja. Ele diz: eu sei as tuas obras, a sua tribulação, eu sei os momentos difíceis e o que vocês estão tendo que enfrentar por amor ao meu nome. A pobreza, mas tu és rico. Como eu disse, todas as pessoas que se convertiam ao cristianismo, elas naturalmente perdiam o seu direito às posses materiais que tinham. Assim, os cristãos passavam a depender basicamente da igreja para conseguirem sustentarem a si mesmos e as suas famílias. Mas o Senhor diz que, apesar deles viverem na extrema pobreza, eles eram ricos. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são sinagoga de Satanás. É terrível a gente ver o próprio Senhor Jesus se referir a judeus que faziam parte do povo escolhido por Deus no antigo pacto, no pacto da lei, sendo chamados de membros da sinagoga de Satanás. É o que acontece quando nós nos tornamos pessoas fanáticas a ponto de colocarmos padrões de santidade que nós não damos conta de viver, muito menos de seguir e muito menos ainda de impor aos outros. O zelo pela lei impediu que aqueles judeus pudessem ver em Jesus o cumprimento da lei. E aqui o Senhor diz que eles dizem ser judeus, mas não são. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 2, ele deixa muito claro que judeu não é aquele que é circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no coração. Um cristão não é alguém que passou simplesmente pelo batismo e que frequenta uma igreja. Um cristão é alguém que realmente nasceu de novo, está disposto a abrir mão de tudo que tem de mais precioso para seguir a vontade de Deus, para fazer aquilo que Cristo quer que ele faça. Isso é que te torna um cristão, não o fato de frequentar uma igreja, de ter uma carteirinha de membro ou de repente ter passado pelo batismo, mas sim o fato de você estar disposto a perder tudo, inclusive a sua própria vida, por amor a Cristo. E aqui ele diz, no verso 9, que o Senhor conhecia as obras, conhecia a tribulação e sabia que apesar da pobreza material, aquela era uma igreja rica espiritualmente. No verso 10, é interessante que Jesus diz assim, olha, não temas das coisas que hás de padecer. Parece contraditório Jesus dizer para um povo que está sendo perseguido, sentenciado à morte, perdendo todos os seus bens para não ter medo, Parece muito engraçado. Como não ter medo quando eu enfrento tempos difíceis? Como não ter medo quando eu já tenho noção do que eu vou sofrer ou daquilo que eu vou padecer por amor a Cristo, Aqui nós vemos que mesmo cercados por um ambiente hostil, por uma cultura pagã, os cristãos dessa igreja precisavam de força, de fé, para não desistirem do propósito maior de fazer a vontade de Deus. Essa é a pergunta que eu tenho para você. Até onde você está disposto a abrir mão de tudo que é tão importante para você? Os seus amigos, a posição social, de repente o respeito que você tem pelo seu status social, por aquilo que você já conquistou. Até onde você está disposto a perder tudo que é tão valioso, tudo que é tão precioso por amor a Cristo? E aqui o recado do Senhor para os cristãos dessa igreja é que eles necessitavam de força para não desistirem diante das coisas que ainda haviam de acontecer, e eu não acho que é tão diferente o que nós estamos vivendo nesse primeiro semestre e agora segundo semestre de 2020. Toda hora aparece uma notícia, nós já passamos por questão de enchentes no início do ano, depois uma pandemia, já tivemos uma nuvem de gafanhoto ameaçando chegar no território brasileiro e agora com problemas de ciclone na região sul do Brasil. Então o recado do Senhor aqui é que eles não deveriam ter medo diante das coisas que ainda estavam por acontecer. E aqui o Senhor diz ainda, no verso 10, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante que aqui o Senhor está dizendo que a luta daqueles homens, daquelas mulheres que se convertiam ao cristianismo não era contra as autoridades romanas e muito menos contra aqueles judeus extremamente zelosos, ortodoxos, que não compreendiam, que rejeitavam a Cristo e rejeitavam aqueles que aceitavam seus ensinamentos. Aqui o Senhor deixa muito claro que o grande inimigo deles era o diabo. O diabo, sim, através das autoridades romanas e dos judeus, é que seria o responsável por lançá-los nas prisões, mas eles deveriam enxergar muito além da cadeia física. O que eles deveriam entender é que eles estavam no meio de uma grande batalha espiritual. E infelizmente poucos cristãos têm percebido que tudo o que está acontecendo à nossa volta é fruto de uma grande batalha espiritual, da luta entre o bem e o mal que nós estamos enfrentando nos dias de hoje também. O Senhor deixa muito claro que por trás de toda a maldade, de todo o abuso de autoridade por parte dos oficiais romanos e dos imperadores, e até mesmo daqueles judeus, não eram eles os maiores inimigos. O maior inimigo aqui é o diabo, a antiga serpente, o dragão, aquele que tentou tomar o lugar de Deus e que tentou seduzir Cristo durante o seu ministério terreno. Basta ler Mateus 4 para você ver e conhecer melhor essa história que eu estou falando.
E aqui o Senhor exorta para que eles fossem fiéis até a morte, e se assim fossem, eles não perderiam um prêmio maior que a coroa da vida eterna. Quero lembrar também que na cidade de Esmina eram realizados Jogos Olímpicos, onde os vencedores recebiam coroas de ouro. Talvez por isso o Senhor Jesus fala de algo que eles compreendiam perfeitamente, porque fazia parte da realidade cultural daquela cidade. Eu quero lembrar algo que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 4, versos 13 e 14, que é bem apropriado para que João está escrevendo nessa carta aos cristãos da cidade de Esmina. Está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 4, versos 13 e 14. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, quando ele se manifestar, quando ele voltar para buscar a sua igreja, vós regozijeis e se alegreis junto com ele. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo pela boca de João, pelas mãos de João, através dessa carta, é o que o apóstolo Pedro já havia dito lá atrás, lembrando aos cristãos de todas as eras que o nosso grande inimigo ainda continua sendo Satanás. Se nós morrermos por amor a Cristo, não precisamos nos preocupar com isso, porque temos um grande prêmio à nossa espera, que é a coroa da vida eterna. E aqui o Senhor termina dizendo, que haveria um período de tribulação de 10 dias, o que nós acreditamos à luz da teologia, que 10 dias aqui não sejam 10 dias literais, mas 10 períodos de perseguição pelos quais os cristãos passariam até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Esses 10 períodos de perseguição intensa são associados aqui com um período de 10 dias, e o Senhor diz que eles não deveriam olhar para o tempo presente, mas manter os olhos fixos na eternidade, que é o conselho que eu também te dou nesse vídeo. Independente da situação que você enfrentar, que o nosso país enfrentar, que o mundo enfrentar, que a nossa fé não possa ser abalada a tal ponto de nós rejeitarmos a Cristo como Filho de Deus, mas permanecermos firmes, tendo os nossos olhos fixados na eternidade que já está chegando. E o verso 11 encerra essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte se refere à morte espiritual, à morte eterna, à separação eterna de Cristo, uma eternidade longe de Deus, longe de Cristo, sem nenhuma possibilidade de arrependimento, mas sim de sofrimento eterno. Em Apocalipse 20, dos versos 11 até o 15, eu deixo para você fazer a leitura na sua Bíblia em casa. Lá está falando sobre a segunda morte. A segunda morte, ela representa o período de tormento e de sofrimento para aqueles que deixam este mundo sem ter Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E eu gostaria de encerrar lembrando a você que Jesus venceu a morte e hoje Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Essa é uma mensagem de esperança para mim, para você e para todos os cristãos. No nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir, nós estaremos falando da igreja de Pérgamo, uma igreja que não se separa do mundo, pelo contrário, é uma igreja que anda lado a lado com a prática mundana de tudo que afronta a santidade e o caráter de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Ser fiel até a morte e você e eu receberemos o maior prêmio, o prêmio da coroa da vida eterna. Forte abraço, que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.